Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Papel de Pão, Teologia Simples para uma Vida Complicada. E hoje a gente vai falar sobre o tema tecnologia. Como que isso se alia ao Evangelho? É bênção? É maldição? Enfim, tantas coisas que a gente pode falar sobre isso. E hoje eu estou aqui com meu amigo Rafa Cobatti, Wendel Nunes e Jones Fernando. Sejam bem-vindos. E aí eu quero começar logo de cara aí. Tecnologia é coisa do capeta ou é coisa de Deus? Durante muito tempo foi coisa do capeta, né? Era fácil dizer isso. E agora? A gente precisa observar as coisas no mundo, e aí a teologia reformada é bem legal nesse sentido, é que o mundo ele vive em torno de objetivo e de propósito, ou pelo menos deveria ser assim, e o próprio teologia reformada nos aponta nesse sentido, dizendo que o mundo que nós vivemos, ele é para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que há nesse mundo é para a glória de Deus, foi criado por Deus e para a glória de Deus. E o que a gente precisa fazer, então, é usar essas ferramentas, usar tudo que temos aqui, seja comida, seja o trabalho, seja a própria tecnologia, tudo isso precisa ser usado para a glória de Deus. Eu acho que esse conceito resume muito bem. Se a tecnologia é do diabo ou não, depende de como você usa ela, depende de qual objetivo que você quer com ela. Então, tudo isso é ferramenta. O seu corpo, a sua vida e as suas ferramentas precisam louvar e glorificar o nome de Deus. Esse é o objetivo final. Agora, se você não usa para isso, com certeza está usando para o capeta. Muito bom, é isso aí. Acabou o programa, gente. Obrigado, tá brincadeira. Deixa eu complementar o Rafa aí. É interessante porque na criação nós temos um mandato, uma ordenança de Deus, nós chamamos na nossa teologia reformada de mandato cultural. O que é isso? Deus ordenou o homem para cuidar da criação e criar cultura. Deus deu ao homem a criatividade e o homem ele foi dotado dessa criatividade para conseguir criar utilizando as coisas que Deus fez. Então o homem pega terra e transforma a terra em um chip de celular. Né? Eu sei que eu estou sendo bastante simplista aqui, mas é mais ou menos isso. Ele vai minerar, ele vai tirar da terra, do pó, os itens que ele vai construir a própria tecnologia. E Deus também deu a sabedoria ao homem para fazer isso. E isso está explícito na criação, que este era o propósito do Senhor, quando ele diz ao homem para ele crescer, encher a terra e sujeitá-la. E a Bíblia também diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. E a ideia de cultivar ali, sim, é expandi-lo, é fazer outras coisas, é pegar as coisas que Deus criou e transformá-las. E Deus se agrada disso. Deus permitiu o homem fazer isso porque é do prazer dele. Claro que depois do pecado, o homem imprime nas coisas que ele cria a mancha e a corrupção do pecado. Assim também na tecnologia. Então tem sim o seu lado bom, tem sim o seu lado ruim. Mas nós precisamos entender que toda essa tecnologia que vivemos hoje é essa força criativa que Deus mesmo colocou no homem juntamente com a inteligência para que ele pudesse transformar a criação de Deus e adaptá-la para a sua melhor vida. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Eu acho, Wendel? Vinícius, Isso, eu acho manda bem ver. interessante a fala dos meninos aí, dos dois, tanto de Jones como de Rafael, até porque nós vivemos em uma época em que o uso da tecnologia ela se faz indispensável, ela é essencial dentro do contexto que nós estamos vivenciando ainda mais. Tá? Digo isso não somente por causa da característica virtual da nossa geração, mas também pela própria situação ocasionada pela pandemia, né? Então, é inevitável, não há como fugir desta questão de utilizar os recursos tecnológicos também dentro desta perspectiva evangelística e também voltada à eclesiologia, ou seja, à igreja em si. Agora, tem umas coisas que nós podemos pensar e que talvez poderíamos resumir aqui em duas palavras: métodos e princípios. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões, porque a tecnologia, esses recursos audiovisuais, eles devem sim ser utilizados, né? Seriam utilizados como métodos para alcançar pessoas, para a edificação de pessoas,
Mas nós não podemos esquecer que existem princípios que são inegociáveis. Digo isto por quê? Porque ultimamente nós temos visto, e de forma muito corriqueira, pessoas realizando batismo online, pessoas realizando Santa Ceia online, e isso foge completamente ao princípio bíblico. Então, eu acho que nós temos que ter muito equilíbrio e cuidado quanto à utilização da tecnologia. Excelente, excelente. Bom, não estava na pauta esse assunto, não, mas já que o Wendel trouxe para a roda, qual é o limite desse uso da tecnologia, então? Porque, olha só, vocês disseram aí o seguinte, eu posso, então, ter acesso à tecnologia, quando a gente fala de tecnologia hoje, parece que está muito ligado também a essa questão de rede social, de conexão, de internet, de coisa nesse sentido, né? Apesar do que, quando a gente fala de tecnologia em termos de eletrodoméstico, coisa do tipo, não me parece que há uma discussão mais sobre pode ou não pode. Ou para vocês, existem algum limite no que diz respeito a essa questão? Por exemplo, eu não poderia ter um carro totalmente autônomo, por exemplo, como é o caso lá dos Teslas, né, que estão tendo nos Estados Unidos e outros lugares. Vocês veem isso, esse limite desse avanço tecnológico? Existe esse limite de forma que isso possa se tornar realmente pecaminoso, de forma que isso possa se tornar algo ruim, ou não? A tecnologia está aí mesmo e, como o Jones falou, ela se expande e ela precisa continuar se expandindo porque faz parte da natureza inata do homem, ou seja, a capacidade criativa que Deus nos deu e de criar cultura. Me ajuda a entender esse negócio aí. Você está falando aqui de carros autônomos, né? Eu estava lembrando aqui do 5G, que está chegando, e o 5G vai revolucionar, né? Na verdade, algumas cidades já têm o 5G, mas ainda está se aperfeiçoando. No Brasil vai chegar bem atrasado, mas quem sabe um dia a gente vai ser agraciado em todas as capitais e cidades. Mas eu vi recentemente um vídeo do que o 5G vai mudar, a conectividade quase que instantânea, carros automáticos, tudo enviando dados. Quando você pega uma fruta na geladeira, a geladeira já envia dados de quais frutas você gosta para já te enviar uma propaganda para onde você pode comprar daquelas frutas. Essa loucura, assim, né? Você pensa assim, uau, o futuro, daqui a pouco tem inteligência artificial escravizando a humanidade, tipo Matrix mesmo, né? Olha, de fato, eu acredito que o limite, quem vai impor é o nosso Deus, é o próprio Deus, né? É o tempo que ele vai falar, chega, eu vou retornar, porque o ser humano já está pensando que ele é Deus, né? Então ele vem ao som de Construiu a Torre de trombetas. Babel. O ser humano agora acha que construiu a Torre de Babel. Exatamente, então ele retorna. Agora, eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente não consegue nem imaginar o que é daqui 5 anos, o que vai ser daqui 5 anos, o que vai ser daqui 10 anos. É uma loucura, né? Então, de fato, é difícil a gente dimensionar limites, né? A gente não vai ir para um monastério, né? Tem uma comunidade judia, né, que vai para o interior e vive sem tecnologia, TV, sem nada, né? Os Vive Amish, lá. né, nos Estados Unidos também, um grupo cristão, Amish, né? os Quakers também. É outro. Esses daí mesmo que eu estava tentando lembrar. Então vive lá na zona rural, né? Sem tecnologia nenhuma, sem contato com o mundo, etc. Não é isso, eu acho que não é esse o caminho, né? Então, porque é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, normalmente isso não é tão difícil de se ver, não. Cristãos, eles costumam ter uma posição mais defensiva em relação a novas tecnologias. Foi assim quando foi lançamento de instrumentos eletrônicos, por exemplo, dentro da realidade da igreja. Foi assim quando começou a ter data show, né? Ao invés do famoso retroprojetor. Foi assim quando começou-se a usar transmissão de culto. Então, assim, até hoje, olha para você ver, no contexto que nós estamos hoje, existem pastores, denominações, igrejas que não permitem que haja culto ou a transmissão do culto por meio da internet. Então, é por isso que eu estou perguntando se há um limite nesse expandir da tecnologia. Quando que isso se torna pecaminoso? Porque está claro para nós o que o Rafa falou. Tudo bem, se eu uso para a glória de Deus, show de bola. Se eu não uso, então não é um bom uso. Mas e aí?
É como o Jones falou, daqui 5 anos é bem possível que o mundo seja completamente diferente do que é hoje. O que você acha, Wender? Eu não acho nada. De fato, Vinícius, há essa constante mudança, né? Há essa constante mudança, mas eu penso que o Jones, ele colocou bem, ele expressou bem quando ele falou da questão do limite, e esse limite quem vai impor é Deus. Agora, existe um cuidado que nós temos que ter, tá? Existe um cuidado que espero que o nosso coração, como um coração regenerado, não se deixe levar por essas questões, mas nós já presenciamos em outras áreas específicas, tá, da ciência o endeusamento, tá, da ciência. A idolatria tomando conta do coração das pessoas, voltadas justamente para as áreas científicas. A gente sabe que tecnologia é uma área científica, talvez em um futuro próximo a internet, a tecnologia nessas diversas áreas passa a ser endeusada e chegue a hora de fato de um limite, a nossa leitura, né? Que Deus estabeleceu um limite para essas questões. Eu acho importante observar que Deus vai dar o limite, porque, vamos lá, a gente citou os Amish, tem os Quakers, né, e vários outros que eles vêm da linha radical da reforma, que basicamente era a tentativa de separar completamente do mundo para ter o contato com Deus. E essa separação completa da sociedade fez com que eles ficassem parados no século XVI. Então, você observa toda a comunidade deles é baseada no século XVI, no máximo XVII, mas nós temos ali também tecnologias para aquela época. A própria roupa que eles vestem, a própria carroça que eles usam, tudo usa tecnologia daquela época, eles só pararam no tempo. Não é que eles não usam tecnologia, eles só pararam. Isso sem contar, Rafa, desculpa te interromper, isso sem contar que é uma questão que não vai adiantar, porque o problema do homem é interno, né? Exatamente. Então, assim, nós temos que tomar esse cuidado, porque se a gente determina o limite, nós corremos o risco de não receber as graças de Deus e não entendemos o mundo que está à nossa volta e o nosso propósito de resgatar, de restaurar este mundo a partir da pregação do Evangelho. Esse é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui não é fazer com que a comunidade se conecte com Deus. Nosso objetivo aqui é, conectados com Deus, a partir da salvação dada em Cristo, alcançar essas pessoas. E aí usar os meios necessários, os meios possíveis para isso. Então, é essa questão que a gente precisa começar a observar e tentar entender que o limite quem vai dar é Deus. O que a gente tem que se ligar? Aos princípios. A gente precisa se ligar aos princípios. Nos ligando aos princípios, os métodos vão seguir. Qual foi o problema, por exemplo, da bateria da guitarra elétrica e tal? O princípio qual era? O princípio o que nós temos é bom. Isso é idolatria. O que nós temos é bom? O que nós temos não é bom. Nós estamos em busca do que é perfeito, que é Cristo Jesus. Então, por isso que não podia botar guitarra, não podia botar bateria, porque o que era bom era o órgão. Aí a gente faz a mesma coisa com hoje. O que a gente tem é bom isso aqui. Transmissão é algo que é novidade, não é o que é bom, porque bom é o que nós temos. Não é, o que nós temos não é bom ainda. Nós estamos em busca disso. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar essas questões todas, observar tudo o que nós temos à mão, sem abrir mão do nosso princípio, que é glorificar o nome de Deus e pregar o Evangelho. A partir daí, você vai criar meios para que você possa alcançar isso com as ferramentas que você tem hoje. O Vinícius tem uma frase bem legal que eu acho interessante. A igreja que não está conectada, a igreja que não está no mundo virtual, ela está deixando de pregar o evangelho, ela está deixando de fazer o ID. Ela está sendo infiel. Porque o mundo hoje basicamente se comunica virtualmente. Tá? Não estou dizendo Principalmente no Brasil, né? Que é o país mais conectado do mundo. Exato. E eu não estou dizendo, tá, Vinícius, só para me resguardar aqui, porque eu vou depois jogar pedra em mim, como costumam fazer. Não estou dizendo que o culto presencial tem que ser abandonado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que ele já foi. Estou brincando. Calma. O que vai levar pedrada é você aí. Brincadeirinha. Mas a gente precisa estar trabalhando todas as possibilidades. Até porque o culto presencial está dentro do princípio. A comunhão está dentro do princípio do que a igreja é.
Então, se a gente não abandonar esses princípios, a gente consegue trabalhar os meios. E Deus vai dar o limite. Você pode ter certeza que quando o limite chegar, quando a idolatria chegar, de um jeito ou de outro, Deus mata essa tendência. Legal. Acho que o Jones está ansioso para falar aí, nosso filósofo. Começa a definir termos aí para nós, Jones. Definindo termos, supralapsarianismo. Sim. Tô brincando, nem sei o que é isso. Ó, eu achei legal o Rafa tocar no século XVI aí sobre questão de tecnologia. Porque até o século XVI, o século XV aí é chamado século da invenção da imprensa. Então, nós não tínhamos, por exemplo, até o século XV, bíblias impressas, porque a imprensa foi fabricada aí, era copiadas, né? Então, era cópias de trechos, ou tinha os códices, que era completo, mas era copiado. Então, no século XV, nós temos a invenção da imprensa, então a popularização de livros impressos, que é o que nós temos até hoje. Atualmente, nós usamos a Bíblia em tablets, em celular, e as pessoas ficam assim, né? Não, mas em tablet, você não vai usar a Bíblia de papel, né? O ponto é o seguinte, é a mesma Bíblia, né? Só o local onde nós estamos lendo é diferente, né? A tecnologia mudou, a tecnologia avançou. Agora, se a gente for voltar ao tempo dos apóstolos, eram manuscritos, né? Eu queria só concluir, né, essa ideia de qual que é o limite. Eu acho que o limite, pensando numa perspectiva humana, né, porque a gente sempre falou, Deus vai dar o limite. Agora, pensando nessa perspectiva humana, para a gente refletir, o limite é até quando a tecnologia não me escravize. Porque se eu estou me tornando escravo da tecnologia e não ao contrário, eu estou usando a tecnologia para o bem, para que eu consiga realizar minhas atividades, para o bem no contexto da igreja, porque a tecnologia é instrumento, e não nós somos instrumentos da tecnologia, né? Então, se ela começar a me escravizar, né, ansiedade, angústia, depressão, tudo está conectado à alta utilização da tecnologia, né? O homem está se tornando mecânico, e isso é muito ruim. Aí a gente tem que reavaliar aí se a gente não está usando demais e deixando de ser humanos. Essa questão, acho que da idolatria, talvez seja um ponto assim muito importante a gente destacar aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês de algo que estava acontecendo comigo. Tem 3 anos que eu tenho o mesmo celular e recentemente eu estava pensando em trocá-lo. Só que esse celular que eu tenho é muito bom. Há 3 anos atrás ele era muito bom. E ele continua sendo bom. Aí eu pensei, por que eu vou trocar de celular? Qual que é a necessidade? O que é que está me faltando de recurso tecnológico nesse celular que faça com que seja necessário trocá-lo? E quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei, nada. Só vou trocar o outro celular para ser o modelo mais novo, ou coisa do tipo assim. Então, eu acho que isso vira e mexe acontece com o nosso coração. Nós somos conduzidos a um consumismo tecnológico hoje, especialmente, tão exagerado, que nós começamos a ter coisas que nós não usamos, então a gente passa pelo exagero mesmo, e começamos a idolatrar algumas coisas das quais nós usamos. Então, esse é um ponto realmente de se prestar atenção. Mas agora eu quero voltar esse assunto mais para a igreja aqui, que a gente já falou aqui. O Wendel levantou a bola lá atrás sobre a questão da ceia online, do batismo online. Hoje tem pessoas que se consideram membros online, grupo de discipulado online. Enfim, o que é que pode ser feito online e o que é que não pode ser feito online? Ajuda aí. Para começar, eu penso que de forma nenhuma a administração de sacramentos deve ser feita online. Tá? O que é um sacramento? Explica o que é sacramento. Para nós, né, batismo e a Santa Ceia do Senhor, tá? Então, para a gente administrar batismo, administrar a Santa Ceia, jamais deve ser online. Até porque, falando especificamente da Santa Ceia, a Santa Ceia é um momento de comunhão com Cristo, comunhão com a igreja, e você pensar em Santa Ceia administrada via rede social, para mim é inadmissível. Para mim foge os princípios da Escritura Sagrada. Tá? Por outro lado, eu penso que existem outras coisas, como a pregação da palavra, sim, ensino, sim,
Talvez até, Vinícius, esse encontro virtual de pequenos grupos, haja vista, é um estudo da palavra do Senhor para fortalecimento do povo de Deus, do rebanho. Então, essas coisas, elas podem acontecer virtualmente. Não vejo nenhum problema nisso, mas vejo muito problema. Eu encaro com muita dificuldade, para mim, a administração dos sacramentos de forma online. Legal. E aí, vocês concordam, discordam? Concordo. A rede social, o trabalho online, ele não substitui a comunhão, tá? Então, vamos lá, sempre estou falando aqui de princípio e método, né? Então, vamos falar do princípio. O princípio é a comunhão. A comunhão, ela só se faz presencial. Você não tem como ter comunhão virtual. Até os pequenos grupos, aqui na nossa igreja, a gente está trabalhando de forma híbrida, os pequenos grupos, a questão da pandemia, né? Eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas se você vai assistir daqui 30 anos, no ano de 2021, nós estávamos em pandemia. Então, a gente trabalha de forma híbrida. Mas quem está online não consegue sentir o calor humano de quem está presencialmente, que é exatamente isso, a comunhão. É algo que não dá para explicar simplesmente aqui no papel de pão online para você sentir isso. Né? Eu estou aqui com meus colegas online, já faz algum tempo que eu não os vejo, e a vontade é a gente estar reunido e conversando numa mesa. O papel de pão é isso, a gente sentava na mesa de uma padaria e conversava sobre teologia. E isso era muito gostoso. Isso aqui não substitui, apesar de relembrar aquilo, não substitui aquele momento. Então, esse momento de comunhão, ele não tem como ser substituído por via online. Não há possibilidade disso acontecer. E a ceia representa isso. Se a ceia representa isso, como é que você faz online? O batismo representa isso, de certa forma, também, porque a ceia é uma repetição dessa questão no pacto estabelecido para essa comunhão, para a pessoa se tornar parte deste corpo. Como é que você faz isso online? Você não faz. Eu sou parte de uma igreja online. Não é. O que você tem é comunicação de mensagem. Como o Wendel falou em relação ao pequeno grupo, é um estudo que você está tendo, você está obtendo informação, mas comunhão você não está tendo. Porque isso você precisa ser presencialmente, não tem como não ser. Nós somos feitos para sermos sociais, comunitários, família. Isso é princípio, não tem como abrir mão disso. E aí, Rafa, é por isso que a igreja virtual, né, Rafa, não substitui de forma nenhuma, né, a igreja presencial, o corpo de Cristo unido. Muita gente deixa a igreja local, né, para assistir grandes pregadores. O que você está ouvindo são grandes palestras. Você não faz parte de uma igreja. Para ser parte de uma igreja, você tem que estar localmente nessa igreja, por isso que chama igreja local. Rapaz, e aí eu penso que vocês acabaram de levantar aqui o grande problema do próximo século, no que diz respeito à vida do cristianismo, à vida do evangelho, né? Eu acho que nós vamos viver muito essa realidade, ou seja, pessoas que vão se encontrar, digamos assim, no online, agora pessoas que vão se perder no online, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente tem tido a experiência de aqui na igreja receber muita gente, e eu sei que vocês também estão vivendo isso, que viram o culto online, viram o culto através da internet, participaram, viram a comunicação da pregação e outras coisas assim, e aí migraram então para o presencial. Pessoas que não conheciam a igreja, pessoas que não conheciam a gente, que não conheciam o evangelho. Então, esse foi um canal de comunicação importante. Porque estava na igreja ruim. Agora, me parece que vai ter um movimento diferente. Numa sociedade tão individualista, tão egocêntrica, a pessoa que não se agrada da igreja local, seja pela razão que for, ela vai simplesmente se encontrar no mundo online. E é um se encontrar se perdendo, né, como o Rafa colocou aí. E talvez esse seja o grande desafio da igreja nesse século. Ou seja, mostrar a necessidade de estarmos juntos, de sermos igreja juntos, né? De sermos igreja juntos. Diz aí, Johnny, você acha que é isso aí mesmo? Eu acho sim, e na verdade eu acho que, e principalmente quando essa experiência de realidade aumentada crescer, esse trem vai dar um boró muito grande, porque hoje em dia a gente tem aqui, a gente fala do online, o mundo virtual, né? Você não tem como dar uma experiência de realidade de culto
aumentada, você só assiste um vídeo, é como se fosse a televisão, né? Você está assistindo um vídeo que está sendo transmitido ao vivo, mas daqui a algum tempo, com a tecnologia aumentando da forma que está aumentando, né? Você vai dar a opção da pessoa se sentir no momento do culto, colocar um óculos 3D, sentir 3D ali, até se for batizar online, sente até a água caindo da cabeça virtual. Ou sendo afogado, né? Depende da igreja que ele está frequentando. Entendeu? Então, experiência de realidade aumentada. Agora, independentemente de qual for a experiência, isso não substitui o presencial, né? Eu acho que eu tenho uma ilustração pessoal, assim. Eu tô já há 11 anos em Goiânia, longe dos meus pais. E de vez em quando eu ligo para minha mãe e pergunto para ela, o que a senhora está fazendo aí de comida? E aí ela fala, estou fazendo um porco, estou fazendo uma carne aqui especial. E eu falo, eu estou fazendo aqui um negócio assim, a senhora quer? Vou te mandar aí, vou te mandar pelo telefone, tá sentindo? Entendeu? Não tem como, não é sentar na mesa e desfrutar da comunhão como numas férias quando eu vou para lá. É a mesma coisa, não tem como eu enviar um cálice, que ceia é isso, é comida, né? Não tem como eu enviar comida para desfrutar da comunhão via internet. Tem que estar junto, né? E quando passar a pandemia, tem que estar junto e ter aquele abraço, ter aquela coisa pessoal mesmo, né? Que agora na pandemia a gente está ceando no presencial, mas afastados, né? Então ter aquele calor humano, corpo a corpo, né? Então isso é interessante. Não tem como fazer Legal. isso. E talvez esse seja o grande argumento no que diz respeito à ceia e também ao batismo, né? De que não são sacramentos para serem experimentados sozinhos, né? Alguém pode dizer assim, mas eu fiz o meu pão, eu fiz o meu vinho, o pastor falou de lá, eu fiz de cá, e foi tudo ao mesmo tempo. Mas você não comeu junto, porque esse é o negócio, né? É a questão da comunhão, do estar junto. É o estar junto que é essencial. O cálice, o pão, são representações, mas é o estar junto que gera essa comunhão, né? Então, muito legal mesmo, bacana. Bacana. Vamos lá, então, as últimas palavras? Dessa vez eu não vou começar com o Jones, não, para dar um prazo para ele pensar. Vamos começar com o Endel, que só vem uma vez por mês aqui. Bom, a minha palavra final é que você se utilize dos recursos tecnológicos que Deus tem providenciado para que a gente os tenha, para que a gente, de fato, desfrute daquilo que podemos desfrutar por meio desses recursos tecnológicos que são facilitadores da nossa vida, em todos os aspectos são facilitadores, mas se utilize bem, porque tudo aquilo que nós utilizamos mal acaba nos induzindo ao pecado. Muito bom. E aí, Rafa? O que eu posso dizer é o seguinte, o céu é o limite. E quando eu falo céu, é o céu mesmo. A volta de Cristo Jesus, e aí para mim que sou um nerd à moda antiga, para mim representa o avanço do ser humano na conquista das fronteiras do universo, do alcance das estrelas, do alcance dos planetas, dos bilhões de planetas que existem, da possibilidade de conexão inimaginável. Ou seja, a tecnologia é uma apresentação daquilo que será quando Cristo voltar. Então, é para a gente usar, é para a gente usufruir, mas lembrando que tudo isso é para a glória dele e a gente vai usufruir isso de forma completa quando ele voltar, não agora. Por isso, não se escravize para a tecnologia, se escravize e coloque sua mente cativa a Cristo Jesus. Esse é o melhor caminho. Muito bom, excelente. E aí, Jones? Vou nesse mesmo caminho do Rafael, né? Cuidado de você estar sendo escravizado pela tecnologia. Algumas coisas você pode notar aí na sua vida, no seu dia a dia. É o tempo que você gasta com a tecnologia, com o virtual, é maior do que o tempo que você está gastando com as pessoas, com a sua família, com aqueles que são da sua casa. O tempo que você gasta com o virtual está te trazendo ansiedade, angústia, depressão, síndrome de pânico. Preste atenção nessas coisas e utilize, de fato, a tecnologia como um instrumento da graça de Deus, da bondade de Deus para o nosso bem, e não seja escravizado por ela.
Show de bola, gente. Esse foi mais um programa Papel de Pão, teologia simples para uma vida complicada. O assunto de hoje foi tecnologia e você descobriu ou percebeu ou foi relembrado que a tecnologia é bênção do Senhor, desde que você use com o propósito de glorificar o nome dele. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau.